Quando nós vamos fazer uma dieta de emagrecimento, pensamos em evitar as gorduras para ter um emagrecimento mais eficiente. Aí, por outro lado, você vai ver a dieta cetogênica, a qual já fiz vídeo aqui no canal. Lembra sempre de pesquisar Leandro Twin mais tema. Não adianta eu encher o YouTube se você não pesquisa. E quando você vai olhar esse modelo de dieta, você vê para priorizar as gorduras. Muito bom, não é? Então, já clica aqui no gostei, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos responder quais gorduras nós devemos evitar para emagrecer mais rápido e quais nós devemos consumir para que a gente perca a gordura o mais eficientemente possível. Vamos lá, do começo. Nós temos três grandes grupos fornecedores de energias, que são os carboidratos, que as fibras estão dentro dos carboidratos, inclusive. Temos as proteínas e temos as gorduras. O que acontece é que a proteína ela tem uma reconstrução muscular, né, que ela participa da reconstrução muscular, reconstrução de tecidos, então ela fornece aminoácidos, além da energia que ela vai colocar dentro do nosso organismo. O carboidrato já é uma energia por si só, e a gordura também é uma energia por si só, com um bônus, assim como das proteínas, só que obviamente diferente, que envolve melhorar a nossa produção endógena, hormonal, e também o nosso colesterol. Então eu tenho alguns alunos que me perguntam o seguinte: qual macronutriente é mais importante? Cada um tem a sua função. Pô, Leandro, mas todos não fornecem energia pra gente? Fornece energia, só que o carboidrato fornece uma energia de uma forma muito mais facilitada. Então, se você pegar uma pessoa que estiver fazendo uma dieta só de proteína de 2.000 calorias e outra só de carbo, em tese, né, os dois teriam consumindo 2.000 calorias de energia. Só que o do carboidrato vai ter muito mais disposição. Então você não consegue determinar um macronutriente mais importante do que o outro. Agora, se eu tivesse que selecionar um só, provavelmente eu selecionaria a proteína, porque ela fornece energia de um jeito que não é tão interessante, mas por outro lado ela faz uma recuperação de alguns tecidos que eu não teria com o carboidrato e com a gordura. Mas como eu disse, não tem como você viver só com um macronutriente decentemente. Então a proteína é muito importante para a gente, mas o carboidrato e a gordura também. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque fornecimento de energia todos vão fazer. Agora vamos dicotomizar aqui a gordura insaturada e insaturada. Então a gordura saturada ela vai ser predominantemente animal, e a gordura insaturada predominantemente vegetal. Sim, podemos bifurcar isso mais uma vez, colocando gorduras insaturadas polissaturadas ou monossaturadas. Mas agora para nossa análise isso não é muito importante. Quando a gente fala de gordura, nós estamos falando de cada 1 grama ter aproximadamente 9 calorias. Ponto. Leandro Twin, gordura saturada ou insaturada? As duas, inclusive até a transsaturada. Então, o que é uma gordura transsaturada? A gordura transsaturada é uma gordura, vamos dizer, feita em laboratório para que se torne o alimento mais gostoso, né, mais saboroso. Só que ela faz muito mal para o nosso organismo e a própria Anvisa já descontinuou o uso da gordura transsaturada e as empresas que tiveram que rebolar para conseguir manter um sabor bom com uma outra maneira. E conseguiram. Ok. A gordura saturada e insaturada é a mesma caloria. Então, isso não muda nada. Você consumir a gordura da carne ou a gordura do azeite, você não tem diferença estética nesse ponto de vista. Por quê? Porque é a mesma quantidade de calorias. E quando eu falo de saciedade, o que os estudos nos mostram sobre os efeitos de saciedade? Nos mostram também que a gordura saturada e a gordura insaturada vão dar mais ou menos o mesmo nível de saciedade. É óbvio, a gordura que está no abacate, ela tende a dar menos saciedade porque uma fruta tende a ter uma digestão mais rápida do que de uma carne. Porque a fruta vai ter aquela gordura, vai ter um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína e a questão da carne, ela vai ter muito mais proteína, ela é um tecido, ela tem um processo digestivo mais lento. Mas não é porque a gordura dela é saturada, ou não, é simplesmente porque é a carne comparado com uma fruta. Então, a gordura por si só não determina o processo de digestão. Portanto, mais uma vez, nós não temos diferenciação aqui. Isso não vai influenciar no emagrecimento. Se você come gorduras vindas todas da carne vermelha, saturadas predominantemente, ou se você come tudo de azeite, isso não vai mudar o processo de emagrecimento. Então vamos para o nosso terceiro ponto,
que é a questão da saúde. A gordura saturada, ela é menos saudável, né? Ela é uma gordura ruim? Não é bem assim, tá, pessoal? A gordura saturada, ela é caracterizada por ser saturada e não por ser necessariamente ruim. O nosso corpo pode ter um consumo de gordura saturada sem nenhum tipo de problema. O que a gente tem que cuidar é a questão da porcentagem, porque sim, realmente a gordura saturada em excesso, ela causa piora de perfil lipídico. Então você vai ver alguns extremistas, você vai ver, né, dois extremistas, porque só tem dois extremos. Não é isso aí, eu espero que seja, porque dois já é muita coisa para lidar. Já dá uma irritada boa. Então eu tenho que tomar um 10 HTP, de tão irritado que eu tô, não é nem 5 HTP. Então você vai ver a gente falando assim, não consuma nada de gordura saturada, vai te matar, evite todo grama, se você evitar você vai viver eternamente e tal. Tá, tudo besteira. O outro lado já diz o contrário. Aí, irmão, mas tá desatualizadinho. Pode consumir gordura saturada à vontade, isso aí não tem problema nenhum. Pessoal, os dois creio que são exagerados, tá? O que a gente observa aí numa prática clínica? Uma dieta cetogênica, onde a pessoa consome muito óleo de coco, gordura vegetal, porém saturada. Então, lembra que eu expliquei no começo do vídeo, predominantemente, quando a gente fala de gordura saturada, a gente está falando de animal, mas não 100%. Então a gente vê o cara, às vezes faz dieta cetogênica, comendo bacon, comendo tudo que tem direito, porque não tem problema nenhum, porque está escrito num livro aí que eu posso. Escrever num livro, então que se dane, está autorizado. Se eu escrever no livro aqui que pode clicar no gostei à vontade, você vai clicar. Então clica aí que tem esse livro. E aí o que você observa nos exames? Um aumento do LDL considerável. LDL não é o colesterol ruim também, como muitos pensam. O LDL é um colesterol que a gente não quer muito alto, mas ele desempenha funções muito importantes no nosso organismo. Logo, a gordura saturada a gente pode consumir moderadamente, mais ou menos aí 20 a 30% da quantidade de gordura diária, não é a quantidade de calorias do dia, senão vai ser muito, da quantidade de gorduras diárias, para uma pessoa que é ativa, magra, não tem um histórico genético para isso, vai ter um colesterol muito bom. Caso você faça um acompanhamento e o seu colesterol não esteja tão bom, reduz um pouco mais, tá? Mas 20 a 30% em pessoas, como eu disse, saudáveis, magras, ativas, você vai ter um bom perfil lipídico consumindo até essa quantidade. Leandrão, eu tô aqui nesse vídeo já faz uns 8 minutos e você nada de me dar a resposta. Não, não é isso. Vamos explicar sempre bem passo a passo. Quem é aqui do canal já sabe. Para ter sim ou não, aí é muito pouco, aí é muito raso. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a gordura saturada e insaturada em termos de saciedade não tem diferença, em termos energéticos não tem diferença, e em termos de saúde nas condições corretas, você também não observa diferença. Então, qual gordura eu devo priorizar no emagrecimento? Não existe nada de especial para isso. Qual gordura eu devo evitar no emagrecimento? Não existe nada de especial para isso. A única gordura que nós não devemos consumir em nenhuma hipótese, para emagrecer, para engordar, para manutenção de peso, não importa, é a transsaturada. Então essa é a evitar 100%. Felizmente ela no nosso mercado está, gostaria de dizer, extinta, porque por vias legais não podemos mais consumir. E essa lei já está em vigência tem um tempo. Então isso você não deve se preocupar, pelo menos se você consome coisas do mercado brasileiro. Agora, a gordura saturada e insaturada, você tem que simplesmente fazer uma matemática onde você consuma pelo menos 70% a 80% de gorduras insaturadas e 20% a 30% de gorduras saturadas no máximo. Você fazendo essa divisão tanto para emagrecer, quanto para ganhar peso, quanto para manutenção do peso, quanto para a saúde, é algo muito bom e muito fiel, desde que você seja ativo e preferencialmente magro ou num processo de emagrecimento. Eu falei aqui num vídeo, pessoal, sobre as fontes de gorduras mais legais para uma dieta de hipertrofia e de definição muscular. Então, agora que você já entendeu que você não deve evitar e nem deve superdosar nenhuma delas, agora entenda quais são as melhores para você colocar na sua dieta nesse ranking aqui.